Um projeto, uma equipe, um sonho. Desenvolver um jogo. Esse é o resumo que eu posso dar para vocês do que é uma Game Jam. Diferente do Hackathon, a Game Jam é um espaço onde as pessoas não estão competindo entre si. Elas querem, cada uma daquelas equipes, terminar um jogo. E isso é mágico. Você une toda uma comunidade apaixonada por criar jogos, desenvolver jogos, para participar desse evento, desse tema, desse pequeno espaço de tempo para fazer um jogo. E eu recomendo a todos que tentam participar de uma Game Jam. Todo Game Dev deveria passar de uma Game Jam. E hoje, eu, Emanuel, Game Dev, vou falar com vocês 5 motivos para vocês participarem de Game Jam. Motivo número 1. Você tem que fazer todos os aspectos do seu jogo em um pequeno período de tempo. Todo mundo tem um jogo dos sonhos, né? E da experiência que tá passando, você percebe que para criar esse jogo dos sonhos demora anos. Só que até chegar lá, até chegar nos finalmente, tem grandes etapas do desenvolvimento do jogo. Por exemplo, a parte de correção de bugs, a parte de testagem, prototipagem, a parte de a criação de arte, música, som, efeitos sonoros, publicação da página do seu jogo, criação de um trailer, criação de tudo mais. E todas essas coisas, até chegar no finalmente, você precisa testar de alguma forma. E a Game Jam é perfeita para você ter essa experiência e testar essas habilidades suas. Motivo número 2. Durante toda essa etapa da Game Jam, você vai aprender muita coisa. Isso é fato. Você vai aprender a se virar, você vai aprender a fazer as coisas com pouco tempo, você vai aprender a avaliar seu jogo, você vai aprender a receber feedback do seu jogo, você vai aprender a trabalhar em equipe, você vai aprender muita coisa. Tipo, a Game Jam é uma grande experiência, porque às vezes uma ideia que no papel você acha maravilhosa, pode ser que lá na frente você descubra que ela não é tão boa. Você acaba descartando essa ideia e talvez nem terminando o seu jogo, mas tudo bem, porque na próxima Game Jam você já vai aprendendo coisas novas. Você aprende, por exemplo, como gerenciar melhor uma equipe, como trabalhar melhor em equipe. Por exemplo, tem um amigo meu que passou de Game Jam com pessoas muito renomadas da área, tipo, com game devs experientes. Só que como tinha tantas ideias experientes, tantas ideias boas, que eles não tiveram como coordenar muito bem aquelas ideias, porque o pedigree é tão alto, mas não tinha alguém querendo liderar esses projetos e que acabou não dando certo. Então é importante ter uma pessoa, por exemplo, que liderar. Isso é coisa que é aprendizado. Outro aprendizado que eu tive, por exemplo, foi que não se deve subestimar as últimas horas da Game Jam, porque a gente tem que terminar o seu jogo tem que terminar seu jogo e depois, antes de enviar o seu jogo, você tem que testar seu jogo, ver se tem bugs, porque do nada surge um monte de bug na hora de enviar, e o que você faz? Você fica desesperado. Então, testar o jogo também é importante, e é uma coisa que eu aprendi durante esses trajetos de Game Jam. Motivo número 3. A Game Jam é um grande espaço para testar ideias. Nem toda ideia de um game dev é uma ideia boa para ser vendida comercialmente, mas é uma ideia boa. E na Game Jam você tem aquele espaço de inventar a moda, de sair da caixinha, de pensar novas ideias, trabalhar com equipes diferentes, trabalhar em áreas diferentes que você já teve vontade de experimentar, mas nunca teve oportunidade de trabalhar. Então, nesse sentido, a Game Jam também é uma ótima oportunidade. Motivo número 4. É um grande desafio. Você só tem 48 horas e tem que lançar um jogo. Então, se vira. Você é desafiado a criar uma ideia baseada em um tema que você não faz ideia do que pode ser. Por exemplo, eu participei da Global Game Jam 2024 e o tema era Faça-me rir. O que eu poderia fazer com um tema desse, cara? Fazer um jogo de comédia? Como que a gente faz um jogo de comédia? Não faz sentido, tem coisa que não faz sentido. Mas esse foi um desafio enorme, porque eu só tinha 48 horas, eu tinha que pensar em alguma coisa, tinha que produzir uma coisa rápido. Então o que a gente fez? Minha equipe, que a gente começou a conhecer lá na Game Jam, que foi presencial inclusive, a gente fez um jogo de piadas. Um jogo de batalhas de piadas, um jogo de RPG de piadas. Então, tava tudo super dentro do tema, tinha a ver, era divertido de jogar. Você queria colecionar piadas, derrotar os bosses do jogo, que também eram piadas. Você era apenas um palhaço que tinha que colecionar piadas e batalhar com piadas. E a grande mecânica foi baseada no jogo de cartas do Clube Penguin, antes que você trabalha com o dojo jogando lá com as cartas de neve, fogo e água. Só que a ideia foi usar piadas, com classe de piadas, pontuação de piadas e coleção de piadas também. Então essa foi a grande ideia para esse jogo. Então foi um desafio, porque a gente tinha que escolher um monte de piadas durante esses poucos períodos de tempo. E tinha que estar dentro do tema, né? Então, tipo, você se sente desafiado a fazer coisas que você nunca pensou na sua cabeça. E a adrenalina nesse caso é enorme. Você é desafiado a fazer coisas que você nunca pensou poderia fazer. Um programador passa a fazer arte, um artista passa a fazer música, tudo depende da necessidade do seu projeto. Então, é um grande desafio, você aprende coisas novas e que tem que fazer aquilo. Você
sente desafiado a terminar esse projeto. E só de terminar, você é reconhecido como uma das maiores vitórias possíveis de um desenvolvedor de jogos. Você termina um jogo. Se você é game dev, já participou de uma Game Jam, deixa aí nos comentários o que você acha. Deixe sua experiência, comente. Vamos tentar motivar os game devs a participarem de Game Jams, porque é uma grande oportunidade que a gente não pode deixar para trás. E o motivo número 5, oportunidade de conhecer novas pessoas. Eu sei que tem como participar de uma Game Jam que seja somente individual, né? Mas esse é um momento muito importante para você abrir essa oportunidade, abrir seu networking, conhecer novas pessoas, ter novas experiências, ter contato com novos jogos, novas ideias. Então, se você é game dev e quer participar de uma Game Jam, eu recomendo que você tente conhecer novas pessoas, tente aprender com as outras pessoas, porque, querendo ou não, a Game Jam é um grande festival de oportunidades, é um grande festival de jogos. Então aproveite, divirta-se e participe de tudo isso.